Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal das OSB. Eu me chamo Bruno e hoje quero trocar uma ideia com vocês sobre dry hopping. É isso aí, pessoal. Meu último vídeo aí do canal, eu postei lá a abraçagem, de uma American IPA. Um videozinho ficou bem legal. Se você não assistiu ainda, vale a pena assistir. Um vídeo bem completo, um passo a passo aí de toda a abraçagem, desde a moagem do malte até a inoculação da levedura, E eu até já tinha gravado fazendo o dry hop nessa cerveja, só que na hora de editar o vídeo eu tive um problema no áudio e perdi uma boa parte desse vídeo. Aí eu tive que voltar aqui agora para poder gravar um pedacinho desse vídeo de dry hop, falar um pouco para vocês aí como é que eu fiz, Bem galera, geralmente nas minhas IPAs eu gosto de fazer o dry hop com citra e mosaic, já é padrão, eu sempre fiz essa receita e é arroz com feijão, pode usar que vai ficar muito bom. Porém, eu utilizei o Galaxy na minha Summer e eu nunca tinha utilizado o Galaxy, já tinha ouvido falar muito bem, já tinha tomado cervejas com o Galaxy, mas eu nunca tinha usado. E eu gostei demais do resultado. Eu usei no dry hop da Summer, eu usei 100 gramas, deu mais ou menos 1 grama por litro e já tive um resultado bem legal, bem bacana. Dessa vez aqui eu estou utilizando 200 gramas, 100 de citra, e 100 do Galaxy. Tá aí, ó. Tô mostrando o pacotinho aberto porque já fiz o dry hop, Então deu ali em média 2 gramas por litro. E no método que eu utilizo aqui, eu não tenho contato nenhum com oxigênio, porque eu faço a fermentação já sob pressão, utilizando uma spoon de valve. E eu também utilizo a bazuca para poder empurrar o lúpulo lá para dentro do tanque. Então é tudo sob pressão, contato zero com oxigênio. E geralmente eu faço o meu dry hop lá na minha fermentação secundária. Por exemplo, eu comecei aqui essa cerveja numa fermentação em 14 graus e eu fiz a cerveja na segunda-feira. Então na segunda-feira eu já inoculei a levedura logo após a abraçagem e a cerveja já começou em atividade muito rápido. Eu acho que menos de meia hora depois que eu inoculei a levedura, ela já estava em atividade. E aí ficou segunda, terça, quarta, na sexta-feira de manhã, de 4 para 5 dias ali de fermentação. Eu olhei a FG, estava em 1017, então a fermentação ainda estava bem ativa. E aí eu fiz esse dry hopping, já com uma pressão ali no tanque por volta de quase 1 kg de pressão. Então o aroma ele fica muito concentrado ali, não é igual você fazer um dry hopping, por exemplo, utilizando uma bombona, usando o blow-off ali, que vai expulsando todo o gás que é gerado ali pelo dry hopping, Geralmente quando você joga o lúpulo a frio ali na cerveja, ele desprende, eu acho, o CO2 e aí gera um gás ali violento. E esse gás geralmente aqui no meu equipamento ele fica retido. Então eu tenho um resultado muito bom utilizando pouco lúpulo. Eu vejo a galera se baseando em literatura aí, tem que usar 5, 10 gramas de lúpulo por litro. No meu caso aqui, galera, não tem essa necessidade, Eu acho que se eu utilizar ali de 3, 4, no máximo 5 gramas, vai ficar um aroma assim extraordinário. Porque usando 1, 2 gramas já está ficando com um aroma bem legal mesmo. E aí, pessoal, eu gosto de fazer, como eu estava falando, na minha fermentação secundária, porque eu já mato 2 coisas ao mesmo tempo. Faço o dry hopping e faço o meu descanso de diacetil. Então, como eu falei, eu fiz a cerveja na segunda e na sexta eu fiz o dry hopping. E nesse meio tempo, nesses 4, 5 dias aí, eu comecei a fermentação em 14 graus e todo dia pela manhã e no final da noite ali, eu subia meio grau. E aí, quando eu cheguei na sexta-feira para fazer o dry hop, a minha cerveja de 14 já estava lá em 18. Uma temperatura muito boa para fazer o dry hopping, utilizando a levedura que eu utilizei, que foi a US05. Eu fiz uma Cold IPA também, onde eu fiz o dry hop a 16 graus, porém Cold vai usar levedura Lager, levedura W3470 foi a que eu utilizei.
Então pede uma temperatura também um pouquinho mais baixa. E aí, pessoal, tem inúmeras maneiras de se fazer dry hopping. Cada faixa de temperatura você vai conseguir um resultado diferente. Eu não gosto de fazer tão alto também, porque às vezes pode dar alguma adstringência ali no sabor da cerveja. Então, para mim, uma faixa segura para fazer o dry hop ali é entre 16 a 18 graus. Eu elevei até um pouquinho agora, né? Estou no finalzinho aqui desses 3 a 4 dias que eu deixo nessa temperatura para fazer o dry hop. Então eu aumentei para 18,5 mais ou menos. E hoje eu já vou começar a fazer o cold crash dessa cerveja, porque o lúpulo já está em contato aqui, já tem de 3 para 4 dias. Então já é o suficiente, mas você tem N maneiras de fazer o dry hop. Você pode fazer enquanto a fermentação está ativa, aos 16, 17, 18, 20 graus. Você pode fazer também quando a fermentação já morreu, né? Isso aí fica opcional de cada um. Pode fazer fermentação a frio lá no cold crash. Tem até um amigo meu que fez um dry hop até interessante esses dias. Ele botou a cerveja no cold a 2 graus, fez o dry hop, deixou a cerveja voltar para uma temperatura de 11, 12 graus, aí fez uma suspensão dos lúpulos, né, que é colocar o CO2 ali por baixo do tanque. Aí o lúpulo ele volta, né, para cima ali do mosto e depois baixou a temperatura de novo. Então assim, tem N maneiras de se fazer dry hop e o que é válido mesmo é você fazer o seu teste para você sentir o resultado. Eu posso passar aqui mastigado um passo a passo, que se você repetir ao pé da letra nunca vai ficar igual, porque um grauzinho que você altera ali na temperatura muda tudo e muda muito de equipamento para equipamento também. E galera, eu estou falando aqui do meu equipamento, mas eu comecei lá fazendo cerveja em panelinha de alumínio de 30 litros, balde, bombona, né? Eu tenho aqui meus baldes, vou pegar aqui para vocês verem. Tenho meus baldinhos aqui até hoje, eu tenho 3 baldezinhos desse aqui, ó. Marcaçãozinha que eu fiz na mão aí, cervejeiro que é esperto sempre faz essa marcação. Então, pessoal, comecei lá de baixo também, usando balde, depois as bombonas de 60 litros azul. E é lógico que um equipamento todo pressurizado, você vai conseguir um resultado melhor. Mas nas bombonas, no balde, eu sempre consegui bons resultados também. O interessante para quem usa bombona e balde é fazer o dry hop durante a fermentação ainda, no final da fermentação. Depois de 2/3 ali da atenuação, é interessante que você faça o dry hop porque a cerveja ainda está expulsando o CO2. Então você vai abrir a bombona ali, o oxigênio não vai conseguir entrar tanto, entendeu? Porque a cerveja está liberando CO2. Então você vai fazer o dry hop, vai tampar ali e ela vai expulsar todo o oxigênio que entrou. Quando você faz uma fermentação a frio, você tem a chance ali de entrar oxigênio e poder oxidar um pouco aí a sua cerveja, né? Depois de um certo tempo. Então, pessoal, queria, né, compartilhar aí essas informações com vocês. Eu vou deixar aí uma parte do vídeo que eu consegui salvar, que foi realmente, né, na Vera ali fazendo dry hopping mesmo, né? Já tem vídeos, devo ter 2 vídeos aí ou 3 no canal fazendo dry hopping, mostrando passo a passo de como eu faço aqui. Então é isso, pessoal. Espero aí que vocês aproveitem aí o pedacinho em que eu consegui salvar ali fazendo dry hop. Assistam aí. Vamos lá, adicionar o citra. Agora um pacotinho de Galaxy. Mas o bacana é isso, né? A gente poder testar, né, as combinações, os lúpulos.
Bom, galera, adicionado aqui então as 200 gramas de lúpulo, eu vou dar de 2 a 3 injeções novamente para tirar o oxigênio que entrou e daí a gente abre a válvula para depois empurrar esse lúpulo para dentro. Então nós damos uma injeção, já deixei o CO2 ligado, quando eu abro e fecho ali, né, o CO2 já entra automático novamente, para não ter que ficar abrindo e fechando válvula. 2 injeções. Três. E agora eu vou abrir a válvula para poder empurrar o lúpulo. Vou tentar filmar de pertinho aqui para vocês. Bom, então tá aí, ó, pressurizada a nossa bazuca. Vamos ver se é o suficiente para empurrar o lúpulo. Pronto, foi tudo. Bem, pessoal, finalizado então o nosso dry hopping. Agora é deixar ali por volta de uns 4 dias para poder extrair bem ali os óleos, né, desses lúpulos. E provavelmente após o 4º dia eu começo a baixar a temperatura para poder fazer, né, o cold crash, para começar a maturação da nossa cerveja. Bem, galera, então esse foi o vídeo, né, fazendo o dry hopping da nossa cerveja. Daqui uns dias eu vou estar embarrilhando essa cervejinha aí, fazendo a degustação. Devo trazer um vídeo para vocês também. E eu acho que o resultado vai ficar fantástico. Eu já tirei uma provinha aqui, a cerveja está com um aroma maravilhoso. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Peço muito a vocês para darem like nesse vídeo, porque só assim o YouTube consegue divulgar mais esse conteúdo aí para mais pessoas, para mais cervejeiros. E, se possível, se inscreva no canal. A maioria das pessoas que assistem aos vídeos não são inscritos, então eu faço esse pedido a vocês aí, beleza? E é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Forte abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.